Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana das nossas aulas remotas. E aí eu gostaria que vocês pegassem o livro no capítulo 2 do tema 2, né, na página 47, que é a sequência justamente, né, do nosso tema 2, organizações e regionalizações do espaço mundial. Então nós vamos iniciar o capítulo 2, instituições mundiais. Da mesma maneira como nós estudamos o capítulo 1, nós vamos dividir esse capítulo 2 também em duas partes. Então, essa primeira parte, essa primeira aula, ela vai estar voltada justamente no livro de vocês, na página 47, página 48 e também a página 49, tá bom? Instituições mundiais. Certamente, pessoal, essas instituições mundiais, essas organizações mundiais, você já deve ter ouvido falar aí nos meios de comunicação, nas escolas, né? Principalmente na aula de geografia. Com toda certeza, algumas dessas organizações vocês já ouviram falar. Não tenho dúvida disso. Mas antes da gente poder mencionar, citarmos, né, essas organizações mundiais, vamos trazer um importante conceito aqui que diz respeito à geopolítica. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. O que é que significa geopolítica? Então, a geopolítica ela estuda, é uma ciência, o efeito que a geografia, seja humana, física, tem sobre a política e as relações internacionais, tá? Então gravem bem aqui, relações internacionais. Está diretamente ao estudo da geopolítica. Ou seja, é possível analisar, é possível estudar, né, por meio da geopolítica, as relações entre os países, seja ela entre blocos econômicos de países, ou mesmo nas organizações internacionais ou organizações mundiais, que é o que nós vamos estudar. Então, esse assunto sobre organizações mundiais está diretamente relacionado à geopolítica, que é um ramo ali dentro da geografia. Na atualidade, vivemos em um mundo cada vez mais conectado e interligado, né, com o processo de globalização. Ou seja, esse processo de globalização que trouxe toda uma revolução tecnológica nos meios de comunicação. Aí você tem, né, a internet como um maior exemplo, né, de revolução tecnológica com meios de comunicação. Também uma revolução nos meios de transporte, seja terrestres, aéreos, marítimos. Toda essa revolução tecnológica, essa revolução nos meios de comunicação e meios de transporte é característica desse processo de globalização. E essa característica do processo de globalização, ela vai interligar com maior rapidez os países, né? Principalmente na questão do capital, na circulação do dinheiro por vários mercados, né? Ou seja, os países, as empresas, tudo isso influencia as relações políticas e econômicas, principalmente, né, entre as nações. Então a globalização ela é muito importante nesse quesito, porque ela vai conectar, ela vai interligar países, nações, vai interligar por meio, principalmente, né, por meio dos vários mercados existentes. Então, no mundo atual, as organizações supranacionais, o que é que significa uma organização supranacional? É aquele organismo que vai ter um poder acima do governo de cada nação. Essas organizações elas ditam as tendências geopolíticas atuais, mas principalmente a maioria dessas organizações que vocês estão vendo aí na imagem de vocês, né, nesse slide, essa imagem, que elas surgiram após o contexto da Segunda Guerra Mundial e perdura até os dias de hoje. Então, é uma tendência geopolítica. As relações entre países, ela se dá em âmbito, né, dentro dessas organizações supranacionais. A primeira delas que nós vamos estudar, são várias, viu, pessoal? São várias. Está aí no livro de vocês, na página 48, a Organização das Nações Unidas, ou ONU. Falei para vocês que vocês já ouviram falar de algumas dessas organizações? Pois bem, a ONU.
A sede, né, o prédio da ONU, está lá em Nova York, nos Estados Unidos. Essa organização ela foi fundada no ano de 1945, ali naquele contexto, né, no final da Segunda Guerra Mundial. E qual é o objetivo? Então, esse objetivo da ONU, quando formalizou a Organização das Nações Unidas, está dentro daquele contexto. Ou seja, manter as relações de paz, né? E o mundo já estava saindo de uma segunda grande guerra, de segurança entre os países, trazer boas condições de vida, né? Observar os direitos humanos e também da justiça social. Então, esse, de maneira geral, é o objetivo da ONU, que conta atualmente com 197 países membros. Vamos falar da ONU. A ONU ela mantém um tribunal de justiça, né, o Tribunal Penal Internacional, que está localizado na cidade de Haia, que é uma cidade holandesa. E ele popularmente é conhecido como Tribunal de Haia, ok? Julga esse tribunal os indivíduos acusados de cometer genocídios ou crimes de guerra, né? Considerados crimes contra a humanidade. Então, o Tribunal de Haia é um tribunal penal internacional que tem ligação com a ONU. Vocês vão perceber que a ONU é um organismo que vai possuir vários braços, né? Várias instituições dentro da própria ONU. O principal órgão da ONU, gravem aí, viu, pessoal? É o Conselho de Segurança, que é composto por 15 países. 5 deles são permanentes, que são os Estados Unidos, o Reino Unido, não Reino Unidos, né? Essa aqui não tá, sobrou, pessoal. Reino Unido, França, China e Rússia. Esses países aqui, eles não saem do Conselho de Segurança. Porque eles foram formalizados lá naquele contexto, no final da Segunda Guerra Mundial, que são os países vencedores do conflito. Eles formam o principal órgão da ONU, membros permanentes. São 15 países. Esses 5 países, repetindo, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, a França e também a China, eles possuem poder de voto e também de veto. Ou seja, eles podem vetar determinada decisão dentro do Conselho. Só que também o Conselho de Segurança, né, como ele é composto por 15 países, 5 permanentes e 10 países rotativos. Ou seja, a cada 10 anos, melhor, a cada 2 anos, 10 países são escolhidos. A cada 2 anos, 10 países são escolhidos dentro para fazer parte, né, do Conselho de Segurança da ONU. Eles têm poder de voto, eles podem votar, mas não de veto. Quem pode vetar determinadas decisões faz parte do Conselho de Segurança como membro permanente, aqueles 5 anteriores. Beleza? Entendido aí o Conselho de Segurança da ONU? Membros permanentes e membros rotativos. Vamos seguir. Ainda aí falando sobre a ONU. A ONU, pessoal, ela possui vários organismos especializados, né, dentro ali das Nações Unidas. Muitos deles, certamente, vocês já ouviram falar. Em tempos, né, de pandemia, o que está muito em evidência agora, eu acredito que vocês já ouviram falar, né, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é uma agência internacional cujo o objetivo principal é promover a saúde da população mundial por meio, né, de campanhas, por meio de parcerias internacionais, e atuar no campo de pesquisas e também de combate às doenças. Vamos seguir. Outro organismo especializado da ONU é a OIT. O que é que significa isso, professor? É a Organização Internacional do Trabalho. Qual é o objetivo dessa organização? Promover garantias trabalhistas, proteger o trabalhador,
melhorar as condições gerais do trabalho, ou seja, tudo relacionado ao trabalho. O organismo especializado da ONU, aí, das Nações Unidas, é a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que atualmente vem combatendo muito a questão do trabalho infantil e também o trabalho análogo à escravidão ou trabalho escravo em todo o mundo. Outro organismo especializado, FAO, o que é que significa? Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Essa agência, ela traz como objetivo combater a fome no mundo. Para isso, o que é que precisa melhorar? O desenvolvimento na agricultura dos países. Estimula, né, esse organismo a pesquisa no setor e dá também assistência técnica no setor agrícola. Apoia programas internacionais de cooperação na área alimentar e agrícola para poder trazer uma segurança de alimentação para os povos do mundo, né? Visto que a fome é uma das grandes problemáticas mundiais. Então, o organismo especializado para combater isso é a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Outro organismo especializado da ONU é a UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Qual é o objetivo? Contribuir com a paz por meio do incentivo e promoção da educação, da ciência, da cultura entre os povos e combater justamente, né, um dos aspectos da educação, que é o analfabetismo no mundo. A ONU também, além desses citados, né, organismos da ONU, ela também atua em diversos outros programas. O PNUD, Unicef, que está direcionado principalmente à infância, né, e à criança, a Unicef, né, que é o programa, é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Outro, né, que é o UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. E o ACNUR, que é justamente o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, diversos outros programas a ONU também ela atua, principalmente para promover a paz, né, e a segurança entre as nações. Vamos lá, outro organismo mundial, outra instituição supranacional, OMC, Organização Mundial do Comércio. Já ouviu falar desse instituto, dessa instituição mundial? Esse órgão, ele atua como mediador, um órgão fiscalizador do comércio entre nações, ou seja, o comércio internacional entre países, entre blocos econômicos. Tá? As principais funções, nós podemos destacar aqui 6 funções principais. Observem aí no livro de vocês, na página 49. Fiscalizar o cumprimento de regras básicas do comércio entre os países, né? Que os países eles vão manter determinadas regras e a OMC ela tem lá essa função de fiscalizar o cumprimento dessas regras. Segunda função principal da OMC, intervir em conflitos de interesses que possam prejudicar algum país, né, em suas relações comerciais e resolvê-las. Então, além de poder intermediar, né, naquela questão de interesses com determinados países, a OMC ela tem essa função também de resolver esses problemas entre países nesse quesito de relações comerciais. Terceiro, controlar, fazer cumprir os acordos comerciais que são realizados entre países. Ou seja, o Brasil tem acordos comerciais com várias nações. Então, esses acordos eles têm que serem cumpridos. Caso não, aí o país ele pode entrar lá com, né, uma petição dentro ali da OMC, pode ir lá entrar com ação para justamente fazer cumprir esses acordos comerciais, né? Tanto acordos comerciais entre países, como também acordos entre blocos econômicos. Quarta função, promover reuniões
As reuniões da OMC, elas são chamadas de rodadas, tá? Essas reuniões, ou seja, essas rodadas com governos, com os responsáveis pela economia dos países, para poder debater sobre o comércio mundial e estabelecer acordos. Quinta função, acompanhar o cumprimento dos acordos comerciais. Sexta e última função, punir países e blocos que desrespeitem os acordos e prejudiquem outros países, ou seja, prejudiquem terceiros. Pessoal, para finalizar, dentro desse estudo sobre organizações mundiais, na semana que vem nós vamos lançar a segunda parte, vamos finalizar com uma outra organização, Banco Mundial. Já ouviram falar? Banco Mundial? O Banco Mundial, ele é um organismo que foi criado em 1944, lá naquele contexto final da Segunda Guerra Mundial. Sua sede, Washington, Estados Unidos. Quando ele foi criado, no ano de 1944, ele se chamava como Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ou seja, BIRD, né? essa nomenclatura, né? Essa sigla aí, BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Hoje, o BIRD ele é chamado de Banco Mundial. Sua função é financiar. Todo banco tem essa função, né? De financiar, ok? Trazer créditos para reconstruir os países destruídos ali na Segunda Guerra Mundial, principalmente os países europeus. Atualmente, o Banco Mundial ele financia projetos, países que vão lá recorrer créditos ao Banco Mundial. Ele financia projetos para atender diversas áreas, como na saúde, na infraestrutura, na educação, agricultura, meio ambiente. Tá? E visa reduzir a pobreza e fomentar o desenvolvimento dos países. Beleza, oitavo ano? Então, essa foi a nossa primeira parte sobre as instituições mundiais, né? No capítulo 2 desse tema 2. Aí na semana que vem, vocês vão continuar com esse conteúdo do capítulo 2. Grande abraço, pessoal. Fica aí com as atividades.